Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Fernando Brasileiro e este é o aula do Estado da Web 3.0. Hoje vamos finalizar a nossa série sobre a Revolução Farroupilha. Começou em 1875, acabou em 1845. As redes sociais estão aí na tela, também estão espalhadas por algum lugar. Não esqueça de se inscrever, deixar aquele likezinho muito importante pro vídeo. Se você já é inscrito, já deixou o like, compartilha, vamos divulgar, vamos espalhar conhecimento para toda a galera. Hoje vamos terminar a Revolução Farroupilha. Lembrando que ela começou por causa do Shark, com ideias republicanas, com descontentamento com a descentralização do governo por parte dos imperialistas, que não tinha mais o imperador, estavam nas regências, né? Regência Trinas, depois a regência Una. Muitos revoltosos de outras revoltas, como Sabinada, entre outros, que acabaram antes da Revolução Farroupilha, se juntaram a gente. Tivemos várias batalhas vencidas. Tivemos a Batalha do Seival, que foi aquela que deu o grande impulso, né, e proclamou a República do Rio Grande. Tivemos a invasão a Santa Catarina, que tivemos a República Juliana, que depois foi desfeita, né? E agora vamos para a questão do Tratado de Paz. Mas será que foi muito fácil? O que teve que ser dado em troca da paz? Não sei. Então, bora para a vinheta. Certo, pessoal? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que existiam escravos naquela época. Escravos quem eram? Eram os escravos africanos, trazidos da África pelo traficante, eram comprados por grandes senhores. No Rio Grande do Sul, o movimento foi financiado e foi estimulado por grandes charqueadores, grandes estancieiros e criadores de gado. Todos eles tinham mão de obra escrava. E uma das ideias do Tratado de Paz foi libertar os soldados. Eles estão livres para entrar ou voltar para suas instâncias ou para entrar para o nosso exército regular do Império. Os oficiais, grandes oficiais iam ser incorporados, absorvidos. Ia ter anistia para todos, né? Ninguém ia ser preso. Olha que bonito. Vamos arrumar a taxação, mas os escravos voltam para a senzala. Que merda, hein? Isso aí ficou meio que complexo na ideia de um tratado de paz. Mas tivemos uma questão interessante, para não dizer duvidosa, que foi a questão dos lanceiros negros. Os lanceiros negros, eles eram negros. É mesmo? Eram lanceiros, eram escravos, eram cativos, eram domadores, eram tropeiros, enfim, eram negros da região. Muitos deles, mas muitos mesmo deles escravos, uma promessa de uma vida melhor se lutassem do lado dos republicanos. Eles organizavam como tropa regular mesmo a partir de 1876. Lembrando que a revolta começou em 35. Então, um ano depois, já tinham o pelotão dos lanceiros negros. E na Batalha de Pelotas, eles fizeram muitos prisioneiros negros, que foi aumentando o seu contingente. Eles tinham características bem interessantes. Primeiro, eles lutavam a pé, ou a cavalo, né, e com lanças de cerca de 3 metros, porque facilitavam o ataque à distância. E como eles lutavam gritando, eles meio que tocavam terror nos adversários. Chegavam que nem os loucos mesmo. E eles não usavam armaduras, né, nem roupas protetoras muito grandes. Quando muitos usavam calçados. Mas eles tinham um poncho de lã que eles enrolavam no braço e absorviam o impacto de espadas e lanças e tudo mais. Por isso que os lanceiros eram muito temidos. Do corpo a corpo, vigor físico e a lança muito poderosa, eles eram quase imbatíveis. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas, como eu falei, temos aquele impasse, né? Promessa da liberdade versus a inaceitabilidade disso por parte do governo imperial. Como que vamos fazer? Temos aí um fato histórico muito importante. Existem duas teorias sobre o que aconteceu. Eu vou passar as duas para vocês. Primeiro eu vou passar os fatos, depois vocês ficam com a teoria que vocês calcularem que aconteceu melhor. Beleza! Massacre de Porongos. 14 de novembro de 1884. Seria que foi um ataque surpresa ou uma traição? Mas o que aconteceu nesse massacre de Porongos? Não sei. O exército imperial pegou todos os lanceiros negros desprevenidos de madrugada, sem armas nenhuma, e acabou com eles. Mas peraí, como que isso aconteceu? Estou lhe respondendo, não sei. Primeira teoria, um ataque surpresa. O exército imperial, de algum jeito, foi alertado sobre a presença daquele batalhão. Exclusivamente e unicamente aquele batalhão foi atacado. Eles estavam num período de armistício. O que é isso? É uma suspensão de armas. Todo mundo com a arma para trás, assim, ó, vamos negociar. Estamos em negociação de paz, então ninguém mata ninguém. Aquele batalhão estava completamente desarmado. Foi retirado de perto deles qualquer arma, lança, então qualquer possibilidade de defesa. As tropas imperiais chegaram lá por 2 horas da manhã, mais ou menos.
os oficiais imediatos e Davi Canabarro, que era o chefe daquele batalhão, estavam numa estância próxima, conversando com uma viúva e tal. Deixaram todos os lanceiros negros, os oficiais de baixo escalão ali. Chegou 2 horas da manhã, veio o exército imperial e fuzilou eles, acabou com eles, o exército imperial. Equipado, com sede de sangue, pronto para matar, e eles ali, alguns dormindo, alguns acordados, mas sem nenhuma chance de defesa. A teoria primeira é ataque surpresa. Já na segunda teoria, pessoal, traição. Como sempre, lembra na história do Brasil, a traição ocorre por todos os lados. Os revoltosos estão lá, vem um que quer se safar, entrega, já aconteceu isso com Tiradentes, já aconteceu aí com o Bento Manuel indo e voltando de lado várias vezes. Temos aí o vice Temer aí que deu golpe na Dilma, entre outros traíras dos movimentos. Como que teria acontecido? Davi Canabarro, o Barão de Caxias, futuro Duque de Caxias, e o Coronel Francisco Pedro, o Moringue, vocês vão ouvir muito esse nome se vocês forem ler sobre o massacre de Porongos, o Moringue alertaram o exército imperial falando o seguinte: tá, vamos resolver a paz. A gente aceita esse tratadinho para o exército ficar tranquilo, vamos ganhar anistia, vamos ser incorporado, vamos arrumar a taxação, e a questão dos negros é a seguinte: vocês matam todos que estão no nosso exército e o resto que já está cativo, continua cativo. Beleza. Essa seria a carta de Porongos, né? Moringue foi um dos grandes idealizadores dela. O único batalhão atacado, desarmado, dormindo de madrugada, sem nenhum líder importante. Lembrando que Davi Canabarro era o líder daquele batalhão. Ninguém estava lá. Mataram geral. Por isso o massacre, quase não houve chance de defesa. Mais ou menos 100 homens aniquilados perante o exército imperial, lembrando que estava em época de armistício, ou seja, era desarmamento, não podia, é tratado de paz, não pode atirar, mas o exército imperial nem aí, né? Temos até uma fala de Giuseppe Garibaldi sobre os lanceiros negros. Eu vou ler, pessoal, porque eu não lembro de cabeça. Ó. São soldados de uma disciplina espartana, referência, né, aos soldados espartanos, que com seus rostos de azeviche, ou seja, rostos negros, né, e coragem inquebrantável, punham verdadeiros terror nos inimigos. Nunca vi em nenhuma parte homens mais valentes, em cujas fileiras aprendi a desprezar o perigo e combater por causa sagrada das nações. Olha aí, valorizando a ação dos lanceiros negros, né, que se lançavam de frente, era a bucha de canhão na Batalha Farroupilha, eram eles, mas eles davam um cagaço tão forte nos imperialistas que almejavam muitas vitórias por causa deles. Então chegamos àquela parte que é o Tratado de Poncho Verde, e ocorreu em 1º de março de 1845, que depois de 47 mil mortes de ambos os lados, né, tivemos como resultado a anistia dos revoltosos. Os farroupilhas escolheram seu próprio presidente da província, né, conseguiram um pouco da autonomia, liberdade dos prisioneiros de guerra. Os soldados dos farroupilhas foram incorporados, se assim quisessem, ao exército imperial, e a taxação de 25% no charque estrangeiro, no nacional continuava com a média de 16%. Certo, pessoal? Esse foi o último vídeo da Revolução Farroupilha. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se ficou alguma dúvida, sugestão, algum erro, por favor, manda nos comentários que eu procuro corrigir, certo? Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.